Quando pensamos em fósseis, imaginamos estados de pedras congeladas no tempo, ossos brancos que nos contam como aquelas feras se moviam ou o que comiam. Mas, por trás da serenidade dos museus, existe uma realidade muito perturbadora. Muitos desses animais não morreram de velhice ou de forma natural. Eles encontraram fins lentos, agonizantes e, em alguns casos, inacreditavelmente estúpidos. Hoje, no Café Jurássico, vamos desenterrar os prêmios Darwin da pré-história. De batalhas épicas onde ninguém saiu vivo, a gigantes brasileiros devorados por dentro por inimigos invisíveis e até predadores que morreram engasgados pela própria ganância. Então prepare o seu café, porque hoje você vai agradecer por estar no topo da cadeia alimentar e por não viver em uma era onde o simples jantar poderia significar a sua extinção. Para começar, imagine que você é um Velociraptor há 75 milhões de anos. Você é rápido, letal e tem uma garra em forma de foice que faria qualquer filme de terror parecer um desenho animado. Você avista um Protoceratops, um herbívoro do tamanho de um porco, mas com um bico capaz de decepar sua mão com uma única mordida. O que deveria ser um ataque rápido se transformou no fóssil mais dinâmico da história, os dinossauros lutadores. O Velociraptor cravou sua garra exatamente no pescoço do herbívoro, buscando a jugular, mas o Protoceratops não aceitou papel de vítima e ele revidou, esmagando o braço direito do predador com sua mandíbula poderosa. A luta foi tão intensa que, segundo os paleontólogos, nenhum dos dois soltou a presa, nem quando uma duna de areia desabou sobre eles, soterrando os dois completamente vivos e ainda em combate. Isso nos mostra algo que alguns filmes ignoram. Na natureza, a caça é uma aposta de vida ou morte. O Velociraptor, muitas vezes pintado como um mestre tático, aqui foi uma vítima da própria persistência. Ele tinha um espírito de luta, mas acabou sendo fossilizado em um abraço eterno de agonia. Mas e quando seu inimigo é seu próprio irmão? E não tô falando de Caim e Abel. Em Alberta, no Canadá, o crânio de um Daspletossauro, primo do T-Rex, revelou uma história digna de Shakespeare, mas com muito sangue. Esse predador de 3 toneladas tinha marcas de mordida no rosto que mostravam sinais de cicatrização, ou seja, ele viveu uma vida de violência constante contra todos da sua espécie. No entanto, as marcas mais profundas não tinham cura. Após sua morte, outro Daspletossauro, possivelmente um membro do próprio bando ou até da própria família, decidiu que o cadáver do companheiro era nutritivo demais para ser desperdiçado. O canibal arrancou grandes pedaços da carne da mandíbula, onde os músculos são mais grossos. Isso destrói a ideia que esses gigantes eram nobres reis. No Cretáceo, se você caísse, seu vizinho não ia te ajudar. Ele prepararia os talheres para te engolir. Se existe um animal que teve o pior dia da história, foi o Alossauro. Ele era um terror no Jurássico, mas aprendeu da pior maneira que tamanho não importa, principalmente quando o seu oponente sabe onde bater. E eu tenho certeza que o Mike Tyson provou essa tese na sua carreira de pugilista. Um fóssil encontrado em Utah mostra uma perfuração perfeita na região pélvica do Alossauro, exatamente onde as pernas se conectam ao corpo. O culpado, o Tagomyzer, aqueles 4 espinhos mortais na ponta da cauda de um estegossauro. O estegossauro não apenas se defendeu, ele desferiu um golpe baixo com a precisão de um mestre de esgrima. O espinho entrou fundo, torceu e causou uma infecção óssea massiva. O Alossauro não morreu na hora. Ele agonizou por semanas, talvez meses, tentando caçar com o quadril apodrecendo. Imagine a dor de cada passo de um animal de 2 toneladas com um buraco infectado no osso. O rei do Jurássico foi reduzido a uma carcaça ambulante por causa de um rabo bem balançado. Agora vamos para o interior do Brasil. No Rio Grande do Norte. Aqui a tragédia não veio de uma mordida ou de um espinho, mas é de algo que você nem consegue ver a olho nu. Um titanossauro de 70 toneladas, um verdadeiro prédio vivo, passou seus últimos dias sendo consumido vivo por parasitas sanguíneos microscópicos. Pesquisadores da UFRN usaram tomografias de alta resolução e descobriram que os ossos desse gigante estavam cheios de túneis e cavidades. Era uma esteomielite aguda. Imagine um contraste. O maior animal da região, imbatível contra predadores, sucumbindo a organismos minúsculos que o corroíam seu esqueleto por dentro. Cada passo desse colosso devia soar como um estalar de madeira seca. Ele provavelmente morreu sozinho, incapaz de se levantar, enquanto o sol brasileiro observava o fim de um titã
que não pôde lutar contra o seu inimigo em seu próprio sangue. E pelo visto, o Titanossauro, apesar de ser brasileiro, ele não devia torcer pro Grêmio, né? Porque se fosse gremista, ele seria imortal. Tá, olha só, eu considero muito desrespeitoso você chamar alguém ou um ser de burro. Mas, gente, desculpa. Quando eu estava fazendo a pesquisa, esse caso me tirou boas risadas sinceras. E deixa eu te contar que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Existe um fóssil de 150 milhões de anos. É quase cômico se não fosse trágico. O pterossauro estava sobrevoando um lago e mergulhando para pegar um peixe pequeno. No exato momento em que ele abaixou para pegar sua presa, um peixe maior chamado Aspidorhynchus saiu da água e mordeu a asa do pterossauro. Tá, o problema: o peixe era pequeno demais para comer o réptil voador, e o pterossauro era grande demais para ir muito longe com apenas uma asa funcionando. O peixe ficou com os dentes presos na asa membranosa e ambos, entre aspas, fizeram um pouso forçado. Não sei se é o termo correto, mas o peixe fora do mar morreu afogado. E o pterossauro morreu, nesse caso, apeixado. Bem que minha mãe sempre dizia, né? Nunca coloque comida demais num prato, senão você vai ter que comer tudo. E se você também já cometeu esse erro na sua vida, você sabe que só existe 2 destinos finais. Você acaba levando algumas palmadas ou passando mal, e bom, nem preciso continuar com o que pode acontecer com você passando mal. Não podemos esquecer da tartaruga suíça. Ela escolheu o pior lugar do mundo para tirar uma soneca, no meio de uma trilha de um saurópodes. O resultado? O primeiro caso registrado de atropelamento na história da Terra. Uma tartaruga achatada por um pé de 10 toneladas. A vida na pré-história era uma guerra constante. Às vezes vencida pela força, às vezes perdida pela menor das infecções ou pelo maior dos ácaros. Esses fósseis nos lembram que a natureza não tem piedade, mas tem uma memória incrível. Milhões de anos depois, ainda estamos aqui lendo histórias de dor e de instinto deixadas por esses gigantes. E pra você, qual dessas mortes você acha que foi mais perturbadora ou a mais engraçada? O alossauro atingido num ponto fraco ou o titanossauro brasileiro que sendo devorado por parasitas? Comenta aqui embaixo qual desses que você achou mais legal de você conhecer, que eu quero saber sua opinião. E se você gosta desse lado sombrio e real da paleontologia, não esquece de deixar seu gostei e se inscrever no Café Jurássico. Até a próxima descoberta e cuidado por onde pisa.